Nossas boas-vindas a todos vocês que nos prestigiam através do Diálogo Espírita. Jesus falou que o jugo que ele exerce sobre nós é suave e que o peso do fardo que nós devemos carregar, que ele nos pede que carregue, é leve. Mas o que significa exatamente isso? Que tipo de peso nós precisamos colocar em nossos ombros para merecer andar ao seu lado? Sabemos que para carregar um peso, por mais leve que seja, nós temos que ter um pouco de força. E que tipo de força é essa? Onde encontrá-la? Como encontrá-la? É disso que nós falaremos hoje no Tema Livre. E temos no quadro O Espiritismo Responde uma pergunta interessante. Como os espíritos se locomovem? Numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, Diálogo Espírita número 451 está no ar. Prezados amigos, estamos iniciando nosso tema livre de hoje. O título que a gente escolheu é O Fardo Segundo Jesus, o fardo é leve, né? Mais uma vez comigo aqui, a Ildegéria e a Andréia. Então vamos discutir esse tema aí para nós entendermos um pouquinho melhor. Será que é tão simples assim? Jesus diz que o fardo é leve, mas quem é que carrega? Ele, nós? E as nossas provações? Às vezes provações muito duras, né? Situações graves de enfermidade, situações de carências materiais muito extensas, problemas de família. A gente sabe que as coisas não são tão simples assim. E a gente vê que é mesmo pessoas crentes em Deus, pessoas que têm fé e tudo, mas todos nós, ao passarmos por situações mais dolorosas, nós encontramos dificuldade e muitas vezes a gente até acha que a gente não vai aguentar esse peso. Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve esse aspecto aí? Bem, quando Jesus fala, a gente já está deixando de lado aqui, ele fala primeiro sobre o jugo suave e o peso leve. O jugo suave é nós aceitarmos humildemente de submetermos à sua vontade, de permitir que ele, de certa forma, dirija e oriente a nossa vida, né? E daí, na mesma frase, Cristo complementa que o peso do fardo que nós temos que carregar é leve, aquilo que é colocado em nossos ombros. Mas, simplificadamente, o que Jesus pede é que nós cumpramos com o dever de amar o nosso próximo e de fazer a eles o mesmo que nós desejamos que eles nos façam, né? Só que tem um problema aí, Ligéria e Andréia. Nessa caminhada, ainda por longos trechos, nós vamos ter que carregar também o peso das consequências dos nossos equívocos do passado, né? A gente não é só tão simples assim de olhar só daqui para frente. Nós temos todo esse histórico nosso de vida ao longo das reencarnações, e onde nós erramos, nós temos que corrigir, temos que reajustar, né? Da mesma maneira, nós temos que enfrentar bem os aprendizados do presente visando o futuro. Ou seja, nós temos de um lado as expiações e do outro lado as provações, que nas quais nós somos testados diariamente. E isso tudo causa dificuldade, não deixa de ser peso nos nossos ombros, né? Então, para nós alcançarmos, para nós conseguirmos carregar esses pesos, vencer esses desafios, que a gente muitas vezes até, como disse, não parecem ser tão simples, nós precisamos de ombros fortes. Ombros fortes. Aqueles que têm ombros fracos, qualquer peso, qualquer aflição, ela se torna imensa. Qualquer dor, ela se torna insuportável, porque ela tem ombro fraco, então qualquer coisinha já verga, né? Os ombros dela caem. Então o que fazer? Como nos tornarmos fortes, né? Para aguentar esse peso de provas, de expiações e até das missões que a gente escolhe, que a gente assume no plano espiritual,
Todos nós temos alguma missão, maior ou menor, né? E a gente tem que levar isso adiante. Então eu pergunto para vocês aí, diante disso, qual é a fórmula para a gente enfrentar com serenidade e alegria todos esses desafios e, como disse, fazer com que os nossos ombros suportem pesos maiores. É Jesus que vai nos dar essa força? Como? O que é? Quem que vai começar? Pode começar. Posso? Pode. Bem, vamos lá. Não é nada fácil essa pergunta, né? Mas a gente precisa entender, né, que nessa caminhada, que nós estamos aqui, não é de forma aleatória, estamos dentro de um planejamento. Nós, se tivermos mérito, ou melhor, se no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, nós conseguimos alguns méritos, nós vamos participar, ainda que minimamente, de forma modesta, né, do planejamento encarnatório. Então, nesse momento das escolhas das provas, do que a gente vem cumprir aqui na missão terrena, nós temos a consciência, né? E ter a consciência dessas provações e de tudo que a gente vai passar por aqui já torna os ombros fortes. A conscientização de que precisamos passar é uma etapa, como um aluno que está numa escola e precisa passar de uma série para outra, e para isso ele vai precisar demonstrar o conhecimento e vai passar por prova, né? Ele não vai conseguir passar de uma série a outra sem ser provado, né? Quando nós temos essa consciência interna, eu diria que o fardo fica mais leve, né? Porque aí diminui o estresse. Se a gente ficar muito estressado diante da provação, o nosso corpo vai sucumbir a esse estresse, nosso físico, o nosso fisiológico adoece e a gente passa maior dificuldade diante daquela provação. Aqui dá para abrir para tantos assuntos, né, Hilde? Até entender, né, André? Wilson, o nosso conhecimento diante daquilo, né? Compreender, aceitar as nossas limitações, até na questão de solicitar auxílio daqueles que estão mais próximos, para que, como você falou, esse fardo não se torne tão pesado. Porque tem coisas que nós conseguimos ir adiante sozinhos, mas há momentos em que nós necessitamos ser humildes para solicitar o auxílio do outro que nos estende a mão, muitas vezes, e por orgulho nós não queremos. E aí vai pesando, porque para que a gente possa receber o auxílio da espiritualidade amiga, né, do nosso benfeitor, né, que muitos chamam de anjo da guarda, nós também temos que ter essa humildade. Compreender que nós estamos numa situação, como você disse, Andréia, com certeza escolhemos estar naquele momento e passar por aquela prova ou por aquela expiação. E a partir do momento que nós temos essa consciência, como você disse, nós nos colocamos humildemente e também depositamos a confiança num testemunho de fé em Jesus, em Deus, em tantos amigos espirituais que nos auxiliam, com certeza esse fardo que o Wilson trouxe para que a gente reflita se torna mais leve. André, e ela está até reforçando sobre a importância de nós estarmos conscientes. Mas por que ali no comecinho eu falei que muitas vezes pessoas, inclusive religiosas, que têm fé em Deus, elas dizem, né, que recorrem e tal, mas por que de modo geral, as pessoas parecem que não têm ombros fortes? O que falta para elas? Porque uma coisa é ter consciência lá mas hoje, agora, no presente, se a pessoa está vivenciando uma experiência difícil, você que está nos assistindo agora, né, e pode estar pensando, pois mas eu quero uma solução para o problema que eu tenho agora. Aí, o que você responderia para ela? Como é que a gente contorna esse problema? O que a gente faz hoje, agora, para nos tornarmos mais fortes? Se for imediato... Espiritualmente falando, né? Nossa, existem tantas possibilidades, mas
imediatamente ao problema, né? Estou passando por esse problema agora e estou sem força, é a prece. Né? É a prece que nos conecta com o mundo espiritual, os amigos, os familiares, que a Hilde falou há pouco, né? Vão nos auxiliar se nós nos colocarmos nessa posição de humildade de pedir ajuda, né? Mas não é aquela prece de desespero, ou então de mando. barganha com Deus. Se Deus me ajudar, eu vou fazer isso, depois eu vou ajudar outro, vou deixar um vício. Não é por esse lado aí, né? Tem que ser uma prece de submissão, humilde, com humildade, né? De reconhecer as nossas fraquezas, porque às vezes o indivíduo ele quer se impor, ele quer dizer, ele quer exigir que Deus faça isso, ou Jesus, né? Nós estamos aqui tratando meio que indistintamente, mas não é por aí, né? Não, de forma alguma. A prece é um louvor e um reconhecimento de que não somos nós quem decide ou quem faz as coisas dessa ordem mais complexa, né? Nós temos que confiar em Deus, ter fé em Deus, né? Senão a gente acaba achando que eu posso decidir algo e não está no nosso alcance. Por exemplo, se a pessoa vai morrer ou não vai morrer, se a pessoa vai adoecer ou não vai adoecer, se eu vou perder o emprego ou não vou perder o emprego, né? Tem coisas que não estão no nosso alcance. E se a gente não confia em Deus, a quem a gente vai pedir socorro? Tem uma frase do Paulo de Tarso que ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ela falou da importância da oração e tudo, e da fé. Mas a fé também tem um probleminha aí, que muita gente só lembra da oração, só lembra de dizer que realmente fé na prática, na hora, eu sempre digo assim, que na hora que o calo aperta, né? Enquanto a vida está boa ou está tranquila, ela vai tocando e esquece. Por isso que é aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa, ela crê em Deus, ninguém duvida que ela não creia, ela crê, só que não demonstra isso. E essa demonstração não é fazer igual os antigos fariseus, né? Ficar rezando de pé na sinagoga para todo mundo enxergar. Não é nesse aspecto. Esse crer em Deus é ter uma conduta no dia a dia, uma conduta correta, equilibrada, de prática de boas obras e tudo. Então, acho que também tem isso, né? Se a pessoa quer se agarrar numa oração, na fé, mas só nos momentos críticos, provavelmente isso não vai resolver o problema dela, isso não vai fortalecer ela, porque ela é uma pessoa instável, ela não tem uma conexão com os seres superiores permanente, que o que fortalece é uma prática continuada. Não é assim de vez em quando eu vou lembrar que Deus existe. Quando tiver interesse, né, no desespero, porque falar em fé e falar que eu tenho fé, ou que você tem fé, é muito fácil, qualquer um pode dizer. Mas quando nós somos chamados a testemunhar da nossa fé, é como você falou, aí o calo aperta. Porque a Andréia citou a questão das provas, né, num exemplo de escola, e quando nós estamos passando por determinadas situações, e geralmente nós lembramos de Deus, de Jesus, dos espíritos amigos, em que momento? Geralmente no desespero, é na aflição, é na doença. Ao longo dos dias que nós deveríamos manter essa sintonia, uma vibração, a vigilância constante e a seguida da oração, a maioria, podemos dizer, de nós não faz isso. Que é isso que nos mantém firmes e que no momento de desespero nos dá a serenidade para acalmar os pensamentos e conversar com sinceridade com Deus, com Jesus, com quem quer que seja, né? Com os espíritos amigos. Então, quando Paulo fala, né, diz essa frase para nós, para que nós nos mantenhamos firmes nessa certeza, depende da nossa atitude, da nossa vivência diária com Jesus.
com Deus, nessa conexão, nessa ligação, não é momentânea, mas sim constante. Então nós temos que vigiar nossos pensamentos e as nossas atitudes. E aí nós nos dirigimos àquele que desejamos. Pode ser a Jesus, a Deus, ao Espírito protetor, para que nos auxilie naquilo que estamos pensando e fazendo para nos manter firmes. Então, na alegria e na tristeza, não é só no momento de desespero, porque no momento de desespero, muitas vezes nem conseguimos emitir uma palavra, nos colocar. Quantas vezes nós aqui já recebemos solicitações de amigos pedindo, faz uma prece que eu não consigo fazer. Tamanho grau de desespero da pessoa. Não é? Verdade. A gente falando isso, eu lembrei de uma outra frase de Jesus, num determinado contexto, quando ele fala que nem só de pão vive o homem. E a gente pode fazer essa analogia, porque realmente para ter ombros fortes, fisicamente falando, a pessoa tem que estar bem alimentada. Se ela estiver debilitada, se ela estiver em jejum prolongado aí, ou adoentada, que ela não consiga se alimentar, ela não vai ter força para carregar a sacolinha do supermercado. E espiritualmente é a mesma coisa, pegando essa frase de Jesus, né? Que nem só de pão vive. Ou seja, ele diz que nós temos que alimentar nosso espírito. E como é que se alimentamos? Qual é o alimento do espírito? Além do que já foi falado aqui da oração e da fé, eu incluí, por exemplo, o trabalho no bem. Que é uma coisa mais maravilhosa para fortalecer o espírito, que o trabalho no bem, de um modo geral, por si mesmo, inclusive, mas principalmente pelos semelhantes. Cultivar as virtudes, como citamos a fé, também a paciência e tantas outras, né? Buscar o auxílio dos espíritos superiores. Está incluso. Quando a gente se dirige a Deus, a gente está se dirigindo praticamente a tudo que é superior. Deus está acima de tudo. A gente se dirigindo a Deus, por tabela, digamos assim, a gente está atraindo as boas influências dos espíritos superiores. Mas às vezes é necessário, porque Deus talvez não... Embora saiba tudo, seja onisciente, onipotente e tudo, mas cá para nós, né, Andréia e Hilde, é mais fácil, como se diz, recorrer ao nosso espírito protetor que está mais pertinho. É mais fácil ele ouvir ali, porque ele está sintonizado conosco o tempo todo, né? Então nós temos que pedir esse socorro, pedir ajuda. Esse é o alimento espiritual que vai fortalecer os ombros, entre aspas, da nossa alma, do nosso espírito para superar as dificuldades. É por aí? Quer comentar mais um pouquinho? Eu acho que é bem por aí. E tem uma coisa importante, né? Que Jesus, a mensagem dele era que a gente nos dedicássemos ao próximo, né? O amor, a caridade, né? A abnegação. Ele não falava, a mensagem dele era bem diretiva, era clara, positiva, né? E era positiva, né? Então, quando a gente pega esses dados e compara com os dados da ciência, o corpo ele fica em harmonia se ele estiver fora do estresse, quando ele está em meditação, os nossos centros de força se organizam, né? Então, compara uma pessoa com raiva e uma pessoa serena. Né? Com certeza. Então, com Jesus é mais leve porque o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho da paciência, o caminho da abnegação traz esses elementos, né? Verdade. E aí ele completa com aquela primeira parte, quando ele diz que o jugo dele é suave. Por quê? Porque ele não nos obriga a nada, ele pede, ele mostra o caminho, né? E você segue se quiser, se você não quiser, arca com as consequências e aí fica tudo mais difícil. Entendido, pessoal? Segue nosso programa com os demais quadros. Um abraço. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, Armazém da Paz. No editorial, 3 minutos no Dia das Crianças. Lei Federal declara Chico Xavier como herói da pátria. Tolerância, hoje mais do que nunca. A desencarnação da escritora Zélia Carneiro Baruffi e a terceira parte da abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende.
hoje no Fonte Allan Kardec, nós iremos falar da questão 728, que vai nos dizer a respeito da lei da destruição necessária e destruição abusiva. Nós iremos ficar falando hoje sobre a necessária. Então, Kardec pergunta, é lei da natureza a destruição? E os espíritos vão responder, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. No livro A Gênese, nos Sinais do Tempo, vem dizendo o seguinte, tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores e nem nas maiores. E nós temos que compreender que essa aparente destruição, que tem como meta a renovação, não é um capricho de Deus, e sim é necessário para que nós todos evoluímos, tanto o globo fisicamente, como nós espíritos também moralmente. E não se trata apenas de uma transformação parcial. Nós estamos vivendo uma época que a transformação será geral. E para isso está chegando há algum tempo na Terra espíritos elevados que vêm aqui impulsionar o nosso progresso. No livro Transição Planetária, vem dizendo sobre esse momento em que estamos vivendo. E muitos de nós ficamos muito preocupados, mas se nós olharmos a sabedoria e o amor de Deus por todos nós, nós iremos entender que é necessário para recomeçar de uma maneira mais suave, mais amorosa. E para isso, nós contamos então com esses espíritos, que é uma característica da nova geração, que são espíritos mais preocupados. Hoje nós estamos vendo aí as campanhas, os debates a respeito da consciência e a conservação do meio ambiente, do respeito às diferenças, conversando a respeito do racismo, da homofobia, todas as deficiências, mostrando que todos nós somos irmãos. Então, que nós possamos olhar para essas transformações que estão ocorrendo, não com medo, não como castigo, e sim como evolução amorosa do nosso Pai. Um abraço a todos vocês. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, Armazém da Paz. No editorial, 3 minutos no Dia das Crianças. Lei Federal declara Chico Xavier como herói da pátria. Tolerância, hoje mais do que nunca. A desencarnação da escritora Zélia Carneiro Baruffi e a terceira parte da abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte pergunta: como é que os espíritos se locomovem? Eles andam, eles têm artefatos para locomoção a longa distância, eles flutuam no ar, eles têm asas. Como é que funciona o transporte no plano espiritual? Para nós tentarmos lembrar aquilo que a doutrina espírita nos ensina, aquilo que observamos, às vezes, pessoalmente nos desdobramentos, nós temos que primeiro entender que o plano espiritual é feito da mesma matéria básica, que forma todo o nosso planeta, todo o nosso sistema, todo o nosso mundo corpóreo. Só que noutra dimensão vibratória, noutra forma de organização. Entretanto, está submetida também às suas leis. Os espíritos, conforme a depuração, conforme o grau evolutivo que conquistam,
Eles habitam esferas mais ou menos quintessenciadas, menos materializadas, em que a substância material que forma o substrato do seu ambiente, embora ainda dentro de leis de física talvez diferenciadas, ela é mais rarefeita, menos densificada, de acordo com seu grau de evolução. E, da mesma forma que na Terra a cobra rasteja, não é? O peixe nada, o pássaro voa, o homem ainda se arrasta na superfície da Terra. No plano espiritual não há saltos. Dependendo do ambiente com o qual o espírito se afinizou, dependendo da morada espiritual que ele construiu para si mesmo durante a sua vida, com as suas escolhas na Terra, é o ambiente que o acolhe. Se ele está ainda muito preso à vida material, se traz profundas memórias, não enxerga nada além do plano terrestre, e se ainda está preso pelo egoísmo, pelo orgulho, pelos vícios, ele não consegue voar. Ele também anda pelo solo do substrato espiritual onde ele se aloja. Quando, porém, o espírito evolui mais, se despreende das paixões materiais, é natural que Deus lhe dê, por assim dizer, asas, lhe dê meios de se locomover sem estar preso ao solo do ambiente em que está. E ele pode se locomover, segundo nos noticiam os espíritos, especialmente André Luiz. Já Kardec também mencionava nas obras básicas de forma mais sucinta, ele se transporta com a rapidez do pensamento. Ele tem possibilidade, quando mais depurado, de ir quase instantaneamente, não instantaneamente, de um lugar para outro, podendo ter ou não noção do caminho que percorre. Assim, quando ele pensa no ambiente, ele pode se projetar imediatamente para lá, desde que tenha o grau de evolução necessário para usufruir dessa liberdade. Quem é que usufrui dessa liberdade? Aquele que já aprendeu a usar as suas energias altruisticamente, para o bem. Esse é livre, se manifesta, se movimenta com a velocidade do pensamento. Ele pode, se desejar, ver o caminho em que se locomove, mas normalmente, quando ele pensa num lugar com firmeza, ele já se enxerga lá, ele percebe o ambiente que ele mentaliza. Até nós, criaturas humanas comuns, né? Nos primórdios ainda da nossa mediunidade, quando nos transportamos em desdobramento ao plano espiritual, muitas vezes, quando mentalizamos um ambiente, desde que a nossa possibilidade, né, de deslocamento seja permitida e ele esteja dentro da nossa faixa de afinidades, nós nos enxergamos quase que instantaneamente lá. Então, o espírito se locomove usando aparentemente o seu organismo espiritual quando é muito inferior, porque se prende ainda não só às atrações materiais, mas ao peso do seu próprio corpo espiritual. Tem liberdade aquele que já aprendeu a usá-la, segundo a lei de Deus. E quando evoluído, ele pode volitar, ele flutua e com a rapidez do pensamento se desloca até o ambiente aonde deseja estar. Proporcional tudo, harmonioso tudo. A evolução, a possibilidade evolutiva de cada um, a maneira como já aprendeu a usar os recursos que tem. Então, se desejamos voar como espíritos, temos que aprender a servir aqui, com altruísmo, com dedicação, com cautela, com cuidado, mas com amor no coração, para que tenhamos também possibilidade de voar de encontro àqueles que nos amam e com quem desejaríamos estar. Muita paz.